jogar no erro, só no erro, e assim foi. Palmeiras mais uma final. Pois é, o Palmeiras teve um primeiro tempo bem superior, acho que muito por essa ausência do Danielzinho, que depois a gente pode até aprofundar. Acho que o Crespo deu algumas dicas na coletiva do motivo da decisão dele. Acho que um dos segredos do Palmeiras no primeiro tempo foi o jeito que o Maurício jogou. O Maurício jogou muita bola, não só pelo gol, mas também porque ele ajudou muito na marcação. Muitas vezes fechava mais pelo meio, e a gente falou na semana passada aqui, eu falava bastante sobre essa disputa e de como o Palmeiras muitas vezes ficava exposto. O Palmeiras praticamente não ficou exposto nesse primeiro tempo, especialmente, e para mim é muito por esse jogo do Maurício. Acho que o Andréas e o Marlon Freitas também foram bem, mas a grande diferença do que o Palmeiras vinha fazendo aí nas últimas partidas foi essa posição do Maurício. E esse gol aí, logo no começo do jogo, obviamente que a gente sabe que muda muito, ainda mais para o Palmeiras, que, como você bem disse, muitas vezes abre mão da posse para simplesmente jogar no erro do adversário. A partir do momento que com 5 minutos está 1-0 para o Palmeiras, ia ser realmente um cenário muito complicado. Eu acho que, como disse o Trajano, a única explicação é física, né? E o Crespo falou um pouco sobre, eu tinha uma questão, não queria arriscar, porque o Danielzinho era o grande segredo, mas muito mais do que só o Danielzinho. Ontem me decepcionou muito a partida do Marcos Antônio, me decepcionou muito a partida do Lucas, e aí o Luciano e o Caleri, praticamente não tocaram na bola. A gente até pode conversar sobre o porquê isso aconteceu, se foi falta deles terem sido abastecidos e tal. Acho que o Luciano teve um papel numa marcação também, muitas vezes teve que acompanhar o Andréas ou o Marlon e, morreu. Então eu achei que o Palmeiras controlou bem o jogo, especialmente por ter feito esse primeiro gol no 1-0. Sobre os lances polêmicos, já entrando aí, tá vendo essa pipa aí, me desconcentrou. A história da pipa foi engraçada porque o cara deu a pipa pra torcida, né? Aí a torcida quebrou a pipa e gritou eliminado pro Corinthians. É uma loucura. Sobre os lances polêmicos, eu acho, no meu futebol, nenhum dos dois seria pênalti, tá? Mas aqui no Brasil, o pênalti do Gustavo Gomes é marcado todo jogo, toda rodada. Então não tem como falar. Aqui no Brasil, esse pênalti é marcado. Eu acho que o Gustavo Gomes e o Lucas estavam muito próximos, foi uma chicotada do Lucas ali perto. O Gustavo Gomes estava fazendo um gesto de pular, então normalmente nesses lances os zagueiros pulariam com o braço para trás, o que isso sim é antinatural, porque é um movimento difícil de você fazer pular sem usar o braço para equilibrar. O Gustavo Gomes não fez isso, a bola bateu, e aqui no Brasil, a cada 10 lances desse, 9 são pênaltis. Então acho que é por isso que tem muito essa discussão. Tem gente que tenta argumentar de que é o movimento normal dele, de que ele estava diminuindo o braço, mas o fato é que aqui no Brasil esse pênalti é marcado. Repito, para mim, no meu futebol, o ideal seria que nenhum dos dois pênaltis fossem marcados. Mas o Brasil é assim que é, então deveria ter sido marcado. E obviamente depois a Daiane quis compensar, porque o pênalti do Marlon no Bobadilla é uma vergonha, até pelo critério que ela estava usando durante o jogo. No primeiro tempo, várias vezes o Palmeiras, o Flaco especialmente, que até irritou o tanto que ele tentou cavar falta, ficava sentado lá com os bracinhos reclamando, a Daiane não estava dando qualquer contato. Aí ela dá esse pênalti, mudar da água para o vinho muito rápido e obviamente foi para compensar. E aí, só que nesse meio tempo o Palmeiras tinha feito 2-0. Uma coisa é ter dado pênalti, o São Paulo ter empatado, vai saber o que ia acontecer. São Paulo podia mudar, o Palmeiras podia sentir. Agora, do 2-0, o São Paulo fazer esse gol aí que a gente está vendo do Caleri, 2-1, é outra coisa. Arbitragem à parte, eu acho que o Palmeiras foi bem superior ao São Paulo e mereceu essa vaga, essa 7ª vaga, que é uma baita de uma marca, das 7, 6 com o Abel. Uma marca, assim, claro, estadual, não é a coisa mais importante do mundo, mas aqui em São Paulo são confrontos importantes, clássicos, né, sempre. Então é uma marca bem importante para mim o que o Palmeiras consegue agora. Chegamos, hein, já passamos da audiência brutal, agora só falta a gente chegar na meta de 9.000 likes, por favor. Juca Kfouri, por que o Palmeiras ganhou e por que o São Paulo perdeu? Palmeiras ganhou porque tem muito mais time que o São Paulo. São Paulo perdeu porque, ao que tudo indica, não pôde escalar o Danielzinho desde o início, segundo explicou o Crespo, né, em sua primeira resposta na coletiva. Era mais ou menos previsto que o Palmeiras ganhasse. Acho que ganhou até de pouco, para a diferença de volume que houve, principalmente no primeiro tempo. E eu, como Danilo, também não marcaria nenhum dos pênaltis. Certamente o segundo, jamais, porque não foi nada. O primeiro caberia à interpretação corriqueira no Brasil, de se marcar esse pênalti. Mas eu não daria, porque eu sigo aí, no caso, a escola do Arnaldo Ribeiro. Pênalti só
em lances realmente que possam sair o gol. Dizer que ele fez um pênalti para evitar o gol é uma bobagem, né? Mas, de fato, no Brasil se marca. O Palmeiras é o grande favorito, obviamente, para ser o campeão paulista mais uma vez, e apenas faz tudo tão bem feito que não poupou contra o Fluminense, jogou com seus titulares e ganhou do Fluminense, que era uma das boas atuações do Campeonato Brasileiro, jogou com os titulares contra o São Paulo, ganhou do São Paulo até com uma certa facilidade e tem agora a chance de, já na quarta-feira, se vingar dos 4-0 contra o Novo Horizontino. Realmente, some-se a isso que tia Leila Pereira realizou o sonho dela de ver Barueri com quase 20 mil pessoas, num estádio que cabe em 21 mil, está tudo certo. A Leila Pereira que, né, gravou um vídeo lá parabenizando a ela mesma. Muito obrigado, parabenizo a mim mesmo. Teve. Muito bom. Teve momentos temos que ver isso, é muito momentos de divertido. sincericídio ontem, Teve do lado vitorioso. Né? O Abel Ferreira falando que não é exemplo para ninguém. Peraí, Muito bom. Essa é uma tradição alviverde. A Leila sempre fala. É o diretor que te entrevista a si mesmo. É a Leila que te dá parabéns para si mesmo. Que Isso coisa aí faz maravilhosa. parte da cultura esmeraldina. Ela, exatamente, Uma vez que ela apresentou algum jogador, que eu não lembro qual, falando ela, falando parabéns a mim mesmo por essa contratação e apresenta o jogador, não é a primeira vez. Ela dá os vez. parabéns a mim e ela deu os parabéns. Né? Muito bem, o Arnaldo, além do Palmeiras ser melhor, e sei lá, foi melhor pelo menos 70% do tempo do jogo, aí não vamos discutir quem foi melhor, quer dizer, já estamos discutindo. Claro que o Palmeiras foi muito melhor, mas também o São Paulo deu uma colaborada com a escalação e com